Sou Marcelo Aquino, eu sou cirurgião plástico. Comecei a me dedicar exclusivamente à cirurgia pós-bariátrica há uns 2 anos, mais ou menos, que é a área da cirurgia plástica que eu mais me identifico, que eu gosto de cirurgias grandes, cirurgias desafiadoras e que você entrega algum resultado de qualidade de vida para os pacientes. O paciente, quando faz uma cirurgia bariátrica, ele tem uma perda ponderal, uma perda de peso muito significativa. Antigamente, essa perda de peso era muito maior. Hoje em dia já é uma perda de peso mais controlada. Mas esses pacientes, eles apresentam um quadro de uma flacidez de pele generalizada. Então, a gente começa aos poucos, devolvendo aquele contorno corporal para melhorar tanto a qualidade de vida quanto a autoestima desses pacientes. O ideal da gente fazer a reparadora é quando esse paciente já atingiu o peso ideal, o peso que foi programado pela cirurgia bariátrica, e se mantém esse peso por pelo menos uns 2, 3 meses, porque é muito comum ver ganho. Então, eles têm que ter uma estabilidade mínima para a cirurgia plástica não causar um malefício ao invés de um benefício. Em alguns casos, a gente pode operar esse paciente durante o processo de emagrecimento. A gente chama de cirurgias higiênicas. O que é isso? O paciente tem uma quantidade, uma excesso de pele tão significativo, tão importante, aquela cirurgia vai melhorar tanto a qualidade de vida desse paciente, ele vai começar a perder peso com mais facilidade. Então, a gente opera durante o processo de envelhecimento. Não é o mais comum, mas isso também pode ser feito. Se o paciente fizer a bariátrica jovem e tiver um excesso de pele significativo, a pós-bariátrica pode ser realizada sem problema nenhum. A gente leva em consideração alguns fatores do paciente com relação às gestações, à amamentação, para às vezes postergar essa cirurgia algum tempo, para não ter que perder o resultado tão rápido na cirurgia como uma gestação desejada. A cirurgia bariátrica é até a parte da cirurgia plástica que evoluiu nesse tipo de tecnologia pouco, porque o excesso de pele é tão grande que nada substitui a cirurgia, nada substitui grandes incisões, nada substitui ressecções exageradas de pele. Todos os equipamentos que existem hoje em dia que causam retração da pele para o paciente não bariátrico, ele funciona. O paciente bariátrico, ele funciona muito mal, porque a fibra elástica, a fibra colágeno desses pacientes foram muito destruídas pela própria obesidade. Então, essas novas tecnologias ajudam durante esse determinado período de tempo, mas acabam não cumprindo aquilo que prometem. Então, é muito complicado para a gente, às vezes, eu oferecer uma tecnologia, às vezes, muito cara desses pacientes e que a gente sabe que não vai ter o resultado que a gente gostaria que tivesse. Como falei anteriormente, a cirurgia bariátrica hoje em dia ela é completamente diferente da cirurgia bariátrica quando ela começou a ser feita há uns 25, 30 anos atrás. Antigamente, os pacientes eram obesos mórbidos, muitos deles que iam a óbito na própria cirurgia, ficavam dias na UTI, e o excesso de pele desses pacientes é algo desumano. Essas tecnologias minimamente invasivas ou não invasivas, elas são complementares às cirurgias reparadoras. É comum o paciente ter uma atrofia da região glútea muito grande e a gente não conseguir gordura para fazer o enxerto de gordura desses pacientes. Então, nesse caso, a gente corre atrás dos bioestimuladores de colágeno. A própria flacidez residual que a cirurgia deixa pode ser melhorada com os bioestimuladores de colágeno, com os microagulhamentos com radiofrequência. Então, tem uma gama de tratamentos complementares. Muito dificilmente um tratamento desse substitui procedimento cirúrgico, porque a ressecção desse excesso de pele é o carro-chefe da cirurgia pós-bariátrica. O paciente pós-bariátrico tem que ser um paciente avaliado cuidadosamente no pré-operatório. É um termo que muita gente não gosta de ser usado, mas eu gosto de falar que o paciente pós-bariátrico é o desnutrido crônico, que é a finalidade da cirurgia. Então, ele não responde bem à absorção de nutrientes igual um paciente não operado. E dentro das próprias cirurgias bariátricas, nós temos cirurgias diferentes que causam alterações para o organismo de diferentes maneiras. Então, a gente tem que avaliar o depósito de ferro, o depósito de proteína, tudo aquilo que eu vou precisar como matéria-prima para a recuperação da cirurgia. Então, uma avaliação nutricional, uma avaliação laboratorial, de imagem, é imprescindível. E no pós-operatório, esse paciente tem que ser conduzido muito de perto, por uma equipe multidisciplinar, porque qualquer alteração que começa a aparecer, a gente pode tratar para evitar que essa alteração se torne
uma coisa muito mais ampla. Mudou-se muito o perfil dos pacientes pós-bariátricos, é muito comum a gente associar procedimentos. Então, abdômen com lipo, o abdômen com prótese, cirurgias, associação de cirurgias não tão grandes pode ser feita. A partir do momento que a associação de cirurgias for levar a uma trauma cirúrgico exagerado ou depreciação muito do organismo daquele paciente, a gente não faz. A primeira coisa que eu falo nos pacientes pós-cirurgia hipopilar, eu falo, agora é hora de ter paciência. A gente tem que fazer as coisas aos poucos. E a pressa é inimiga da perfeição. Pode causar um mal se a gente quiser, porque por ansiedade associar procedimentos que não deveriam ser feitos. A alimentação após a cirurgia é uma alimentação que deve ser muito rica em proteína, que é o carro-chefe da cicatrização, e deve ser acompanhada por um nutricionista especializado em pacientes pós-bariátricos, porque a quantidade de nutrientes que esses pacientes conseguem ingerir diariamente é muito pequena, pela restrição gástrica. Então, é bom ter uma avaliação pré-operatória com um nutricionista para já passar uma dieta do pós-operatório e esse paciente continuar sendo avaliado pela equipe da nutrição para evitar que feridas ulceraprizimem e formem seromas ou complicações da própria desnutrição causada pela variável. É muito comum hoje em dia o paciente chegar com fotos, comparações de pacientes famosos querendo que a sua cirurgia seja igual a dele. Isso é impossível. Os indivíduos são individualizados. Cada um tem suas particularidades. Uma cirurgia que eu indico para um determinado paciente não vai ser a mesma que eu vou indicar para o outro. Mesmo sendo a mesma cirurgia, ela não é realizada da mesma maneira que ela é realizada no outro. Então, os resultados são sempre diferentes. Eu nunca consigo reproduzir num paciente X um paciente Y. Por quê? São pacientes distintos. A internet é um meio de comunicação fantástico. Só que ela está acabando com a cirurgia plástica. Ela está mostrando procedimentos milagrosos, procedimentos que não trazem aquilo que realmente promete, que isso, no futuro, vai trazer um problema sério para a cirurgia plástica, que são as alterações funcionais dos pacientes por excesso de cirurgias mal indicadas ou indicadas de uma maneira incorreta, enfim. A internet é uma ótima ferramenta de divulgação, mas ela tem que ser usada com muita parcimônia, senão o tiro vem pela culatra. Muito importante falar também que os pacientes pós-bariátricos, muitos deles, eles ficam com receio de fazer cirurgia plástica por medo ou por falta de tempo, por N motivos. A cirurgia pós-bariátrica, ela é o complemento do processo de emagrecimento. Esses pacientes, quando fazem cirurgia pós-bariátrica, eles têm uma dificuldade maior de perder ganho. Ele já tirou uma média quantidade de pele, eles conseguem ter uma atividade física melhor, tipo um convívio social melhor. Então, há uma mudança tão grande na qualidade de vida, o estilo de vida desses pacientes, que às vezes eles ficam 10, 15, 20 anos sem fazer a cirurgia e perderam toda essa oportunidade, esses benefícios que a cirurgia pós-bariátrica pode fornecer para eles.